Olá a todos. Hoje eu vou apresentar a segunda videoaula da unidade 6 da disciplina Modelagem de Sistemas. Ainda vamos tratar do diagrama de classes, mas como a gente vai implementar isso no código em uma linguagem orientada a objetos. Essa aula de hoje ela é fundamental para resolver a tarefa, o exercício desta unidade 6, que além de construir o diagrama de classes, pede para você construir o esqueleto do código do diagrama. Então, apresentando aqui a aula de hoje, a gente vai relembrar conceitos das classes de fronteira, controle e entidade, que a gente viu na própria unidade 6 e vai ver também na unidade sobre diagramas de sequência. Para definir esses três tipos de classes do diagrama, a gente costuma colocar estereótipos, né, que são esses nomes aqui ou esses símbolos para indicar quais os tipos de classes que a gente pode ter no diagrama. Os três tipos, né, definidos lá pelo Jacobson, né, que é um dos precursores da linguagem orientada a objetos, é fronteira, controle e entidade. Aqui a gente tem três exemplos. A classe de entidade é aquela que vai persistir no banco. Então, toda classe de entidade vira uma tabela do banco de dados. Se a gente usar um banco de dados relacional, um SQL, a gente vai fazer um para um, né, da classe de entidade com uma tabela do banco de dados. As classes de controle são aquelas que fazem a comunicação entre uma classe de entidade que vai persistir no banco com uma classe de fronteira ou limite que corresponde à classe de interface. Então, se a gente for fazer uma análise mais simplória desse modelo aqui, as classes de fronteira, elas correspondem às interfaces do sistema. É o front-end que vai ser escrito em linguagens como JavaScript, HTML e CSS. Já as classes de controle e entidade vão estar em alguma linguagem de back-end, né? PHP, Java, Python e assim por diante. De novo aqui sobre as classes de entidade, elas são importantes, né, por modelar os itens de informação dos sistemas, são independentes da aplicação, né? Então você pode dizer que as classes vão ter vida própria, né, já que elas podem ser armazenadas no banco. E se a gente usar o padrão Model View Controller, né, que é o MVC, a nossa estrutura vai ficar mais ou menos parecida com essa estrutura de diretórios aqui, né? Eu tenho um ponto de entrada, né, que é o arquivo index meu, né? Aqui no caso é um app feito, né, implementado em PHP, né? Ele que dispara o aplicativo em si, e aí eu organizo os meus arquivos em uma estrutura de diretório segundo o padrão MVC. Então eu vou ter uma aba de controllers, que é exatamente essas classes de controle. Eu tenho um diretório aqui, né, que é para configurar a minha conexão do sistema com o banco. A classe model vai ter as minhas classes de entidade, né, como aquele exemplo, por exemplo, de item de venda, ou seja, as classes que vão persistir no banco. E a parte de front-end vai ficar aqui nas views. Isso pode variar de framework para framework, mas em geral esse aqui é o esqueleto do padrão MVC. Quando a gente for ver a unidade 9 da disciplina, a gente vai ter um pouquinho mais de detalhes sobre o padrão arquitetural MVC. Ele é um estilo de arquitetura muito usado. Eu também vou disponibilizar um vídeo, né, sobre esse padrão para a gente entender um pouco melhor. Nessa aula, o objetivo é a gente ver implementações do diagrama de classes, né? Então, se você for pensar numa estrutura MVC, você tem que começar a pensar nesse tipo de implementação. Exemplos de classe usando MVC, né? Então, você tem que definir os seus diretórios, né, com nomes específicos, né? Então, na aba View, por exemplo, você cria aqui um sistema para gestão de abelhas, né, na apicultura. Você cria interface de login, de cliente, do sistema, né, de apicultura, as classes de controller e as classes de modelo, né, que podem até usar um padrão de projeto como Data Access Object, que foi aqui o exemplo usado. Tá? Agora, como que a gente vai implementar as relações de classes UML usando
esses 4 tipos de relações que o diagrama de classes possui. O diagrama de classes não tem muitas variações das relações, então basta a gente pegar exemplos aqui para ver a implementação. Aonde vocês vão usar esse tipo de modelo aqui? Vão usar no exercício da unidade 6, que é esse exercício aqui, ó, que pede na questão para você implementar o diagrama de classes desse estudo de caso, né, que é um estudo de caso para informatizar o sistema de impressão de uma faculdade. E aqui, na letra B, ele pede que você implemente o código-fonte, aqui está especificando o Java, né, em alguma IDE, por exemplo, NetBeans ou Eclipse, das classes e relacionamentos do diagrama. Tá? Então, na verdade, aqui o objetivo não é implementar um sistema rodando, um projeto Java executável para esse exemplo aqui, esse estudo de caso, mas implementar o conjunto, né? Você cria um projeto em Java e aí define as classes, todas as classes que estão no diagrama de classes e representa atributos, métodos e as relações entre eles, sem implementá-los. Tá? Que o objetivo dessa questão aqui é o aluno treinar se ele está familiarizado com essa questão que foi vista inclusive na disciplina de orientação a objetos, né, que pegar o diagrama de classes e convertê-lo para um código orientado a objetos. Então aqui vendo como que fica isso e relembrando lá conceitos vistos na disciplina de OO, a generalização e especialização é aquele em que você tem uma classe mais genérica e 2 mais específicas. Aqui o exemplo, cliente, pessoa física e pessoa jurídica, que inclusive foi o exemplo do sistema de locação da videoaula passada. Outro exemplo é uma superclasse funcionário e as subclasses secretário, diretor e gerente. Né? Aqui uma informação importante, né, de que uma classe pode ter várias filhas, mas apenas uma mãe, considerando herança simples, que é o que a maioria das linguagens de programação implementam, embora uma ou outra implemente a herança múltipla. Mas no caso do Java, por exemplo, vai ser herança simples. Então aqui eu tenho um exemplo de herança, né, exatamente essa do gerente com funcionário. Eu tenho aqui 3 classes, né? 3 subclasses da superclasse funcionário. Eu vou mostrar aqui a implementação de gerente com funcionário. É só acrescentar a palavra extends na definição da subclasse e falar que ela vem da superclasse funcionário. E também, ao invés de você declarar os atributos da superclasse como private, como é a regra de OO, você vai declarar eles como protegidos, protected, a palavra reservada do Java, para você indicar que os atributos podem ser usados pela subclasse. Só vai conseguir usar atributos na subclasse se você declarar como protegido. Como privado, você não vai conseguir usá-los. Então, por isso que tem essa observação aqui. Tá? E aí, tem esse slide aí que vão estar disponível para você explicando dessa maneira aí o uso do private e do protected. Passando aos outros 3 tipos de relacionamentos, a gente tem a associação, composição e agregação. A associação é um relacionamento simples em que um objeto usa os recursos do outro. Né? Lembrando que sempre o objeto é a realização da classe, a instância da classe. Né? Então sempre a gente fala que a relação é de um objeto com o outro, embora isso esteja definido na classe também. Então aqui exemplos, né, de que o cliente ele possui ou utiliza uma conta corrente e uma conta poupança e que o trem usa uma estrada de ferro ou não, também indicando aqui cardinalidade mínima e máxima. A diferença desses 2 exemplos aqui é que nesse exemplo aqui de cima ele usa a navegabilidade, né, para indicar que o cliente usa a conta corrente, mas ele não faz a leitura inversa. Poderia ser implementado sem problema sim, já que a conta corrente é de um cliente, né? Mas aqui nesse exemplo ele não quis implementar dessa forma. Como que isso fica no código? Tá? Aqui o trecho de código, né? Isso que eu quero que vocês façam lá no exercício, né? Que é só o esqueleto. Aqui está mostrando a declaração, né? Das classes e o construtor delas. Tá? Então eu tenho um cliente Java e os atributos dele e mais o construtor da classe. E na conta corrente, observe que o atributo
private cliente, né? Ou seja, um objeto da classe tipo cliente foi declarado em conta corrente para você fazer essa associação aqui. Se você não fala que o atributo de cliente vai para dentro da conta corrente ou da conta poupança, você não consegue mostrar essa associação. E foi essa aqui a implementação da relação mostrada. Tá? De que lado que você implementa isso? Aqui, como tem a seta da navegabilidade, você implementa do lado do cliente para quem recebe a seta. Tá? Mas em outros casos, como esse caso aqui da estrada de ferro e do trem, normalmente o que você faz é pegar a entidade que é mais forte, que é o lado 1, da relação 1 para N, e implementar. Então, nesse exemplo aqui, eu faria a inclusão da estrada de ferro como um atributo dentro da classe trem. Agora, a gente vai ver um exemplo de composição. Tá? No exemplo de composição, a gente tem uma relação todo-parte, ou seja, tem uma classe que é o todo, representa um conjunto de coisas, por exemplo, o corpo humano e os seus órgãos. Né? Então, o corpo humano é o todo e suas partes são os órgãos do corpo humano. E na composição, um objeto é parte essencial do outro. Né? Então, em algumas situações, se você retirar o parte, né, o todo, depende da parte, assim como a parte depende do todo. Essa é a característica da composição. Então, aqui a gente tem um exemplo. Né? De novo, em relação a um sistema, né, fictício de banco aqui, eu estou dizendo que o banco é um conjunto de contas correntes e contas poupança. Se eu não tenho contas dentro do banco, o banco deixa de existir. Então, por isso, isso aqui é uma composição indicada por esse losango preto, tá? Já que a agregação vai ser indicada pelo losango branco. Então, aí na implementação da composição, eu tenho as classes conta corrente e conta poupança, que receberam aqui o atributo cliente, né? Por causa da associação que existe entre cliente e conta corrente e conta poupança. E a novidade nesse código aqui é em relação a banco. Como o banco é o todo da relação todo-parte nesse exemplo, ele recebe os itens que compõem o banco, que é um list de contas correntes e um list de contas poupanças. Você define esses dois lists aqui para indicar que o parte é um conjunto, né? Vai ter um conjunto de partes dentro do todo que é o banco. Na hora de implementar, você pode usar, por exemplo, um linked list na hora de acessar os elementos correntes e poupanças dentro do banco. Aqui um outro exemplo, né, de livro com capítulo. Tá? Então, aqui o livro como todo, o capítulo como parte. Né? Então, o livro vai ter um conjunto de capítulos e aí eu vou colocar um list ou um array, né, de capítulo dentro de livro. Então, ficaria assim, ó, o capítulo, o livro e dentro dele eu tenho um list de capítulos. É importante não esquecer, na hora do construtor, igual está no exemplo aqui do livro, de você instanciar o seu item, né, de list. Então, aqui eu declarei um new linked list, nulo, vazio. Depois eu vou implementar um método para adicionar capítulos dentro do livro, porque se eu não fizer isso, eu não consigo inserir os itens dentro do todo. E, por fim, a gente tem a agregação. A agregação é uma relação também todo parte, mas que um objeto agrega valor ao outro, sem necessariamente depender. A existência desse objeto não depende do outro. Então, um exemplo seria esse aqui do carro, né, que possui motor, pneu ou porta. Embora esses sejam itens importantes para um modelo de carro, se eu retirar, né, o pneu, por exemplo, do carro, vai ficar um carro sem pneu, por exemplo, mas continua a ser um carro. Assim como o pneu tem vida própria, né? Ele vai continuar existindo para um outro fim, por exemplo. Mas então, por isso que eu chamo isso aqui de agregação, que é o exemplo do losango em branco. E aqui sempre indicando, né, que um carro tem um motor, um carro tem 4 pneus e tem de 2 a 4 portas. A implementação é simples de agregação também, então você cria uma classe, né, para cada um dos itens que está no seu diagrama, aqui motor, pneu e porta,
né? Faltou só mostrar do carro, que vai estar no próximo slide. E aí, dentro de carro, eu incluo, né, os meus itens. Aqui, a diferença dessa implementação aqui em relação à outra, que eu, ao invés de fazer uma implementação dinâmica, eu estou fazendo uma implementação estática com o uso de array simples, né? E não array dinâmico, usando list, por exemplo. Então, aqui eu declarei que o carro, né, ele receba um motor, né? Então, aqui é só um objeto simples, eu não tenho um array, porque é um só, relação 1 para n. Nos outros eu já tenho uma relação múltipla, né? É um n para n na prática. E aí eu defino portas com portas, pneus como pneus, né? Como tem só 4 pneus, aqui eu optei por não usar array, sim 4 variáveis. Mas essa implementação aqui de cima é um pouco melhor, né? E aqui um exemplo completo de um diagrama de classes, né? Aqueles são exemplos soltos, né? Só para a gente ter uma noção de como é que implementar isso. E aqui nesse exemplo completo, eu tenho um sistema de pedidos de exame feitos pelo médico residente, o médico docente, um sistema médico de universitária, né? E aqui a gente tem algumas implementações interessantes para fazer, né? A gente tem uma relação aqui de agregação, todo parte de pedido de exame com exame, ou seja, um pedido contém de 0 a n exames, e não necessariamente é necessário você ter um pedido, né? Um exame, pode ter um pedido sem exame. No sistema aceitaria essa situação. Tem a associação aqui comum, tá? Que é essa linha reta aqui. Tem o extends, né? A generalização e especialização do médico, classe genérica com as suas subclasses residente e docente. E tem essa setinha pontilhada aqui, ó, que é o implementes, né? Ou seja, o pedido de exame é uma classe de controle, tá? Que implementa uma classe de interface, que é o formulário pedido de exame, que é uma view. Tá? Então eu vou mostrar aqui no código como é que fica a implementação desse modelo aqui. Então aqui eu estou mostrando, na verdade, só o código, né? O esqueleto do código da classe pedido exame Java, porque ela é a mais interessante nesse modelo para mostrar. É ela que vai receber, ela tem relações com paciente, médico, docente, exame e FRM pedido de exame. Então eu tenho que indicar tudo aqui na declaração dessa classe. Então tá aqui os atributos comuns da pedido exame. O implements, né, já que ela é uma classe de controle que implementa a classe view FRM pedido exame. Ela tem uma relação de associação com o paciente, onde eu declaro o objeto paciente aqui, com o médico docente e também com o CID, se a gente olhar para o diagrama aqui, ó, tá? Já que o pedido de exame vai registrar um CID, que é a classificação internacional de doenças relativa e que justificou aquele pedido de exame. E por fim tem um array list aqui, ó, de exames, já que é uma agregação pedido exame com a parte de exames. Bem, o construtor ele precisa de ter todo esse acesso a esses atributos. Então, eu incluo como parâmetros no construtor, exceto, né, a relação de itens de exames, né, que aí eu declaro como um new linked list vazio aqui. E aqui é importante colocar esse método, né, já que nesse método eu consigo adicionar exames dentro da minha linked list na hora de instanciar um objeto do tipo pedido exame. E para terminar, eu tenho aqui um método de emitir pedido para essa classe. E observe que eu faço a impressão de todos os atributos, né, os atributos diretos, é só eu colocar o this. No caso de atributos que são objetos de outra classe, aí é só eu usar a referência ao objeto e chamar os métodos desse objeto, como aqui no caso, paciente get prontuário. Mesma coisa para médico.getNome, cid.getCódigo e descrição. E aqui no caso de um array, né, eu preciso percorrer através de um laço de repetição o meu array, meu linked list, né, através do meu objeto array de exames. Então, pessoal, essa foi a aula, videoaula sobre a implementação do diagrama de classes, e com isso vocês vão conseguir fazer a atividade dessa unidade 6
que tem tanto a parte de construção do diagrama como a implementação do esqueleto, né, dos seus conceitos em uma linguagem de programação orientada a objetos. Até a próxima aula.